Continuando a leitura até o final agora, do 16 ao 26. Versículo 16. Digo, porém, ainda no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Bem, nesses versículos, Paulo diz que devemos andar no Espírito e não na carne. Andar no Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Ele nos renova e nos regenera. Ele nos faz nascer de novo. Então, é no Espírito e não na carne. Na carne quer dizer, no nosso nascimento natural, decaído, abundando em pecado, em trevas. Nos versículos 19, 20 e 21, Paulo cita as obras da carne. São essas que nós não devemos andar. Volte lá e leia elas novamente. Reflita em qual delas você tem caído. Bem, dos versículos 22 e 23, Paulo cita o fruto do Espírito Santo. Atenção, muita atenção. Não são os frutos, e sim o fruto do Espírito Santo. É um só. Todos nós temos que ter todas essas características e nos empenhar a buscá-las. Porque para você ter o fruto do Espírito, você precisa de todas elas. Não se acomode enquanto você não alcançá-las. Todas essas características juntas. Então, Paulo, ele diz que deve ser algo natural, que brota do cristão. Por isso, no versículo 23, ele diz que contra estas coisas não há lei. Ninguém precisa exigir isso do cristão, essas características. É algo que o cristão faz em amor e faz também graças ao Espírito Santo, que nos prepara para cumpri-las, para fazer.
fazê-las todas elas. Bem, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão do pastor John Stott, de um livro que nos ajuda a estudar Gálatas. Esse livro é em inglês. Ele vai ficar descrito nos comentários. Ele nos ajuda a pensar nesse fruto do Espírito Santo. E ele diz assim, ele vai agrupando de 3 em 3. Os 3 primeiros, que estão lá no versículo 22, quais são eles? O amor, a alegria e a paz. Ele diz que parecem referir-se principalmente à nossa atitude para com Deus. Então devemos ter amor. O primeiro amor de um cristão é o seu para com Deus. Sua principal alegria, que é a segunda alegria, a principal alegria de um cristão é a sua alegria em Deus. E o terceiro é a paz. A paz profunda que vem de um cristão é a sua paz com Deus. Somos libertos da culpa do pecado. A ira de Deus não está mais sobre nós. Nós temos paz com Deus. Então, alegria, amor, que é o primeiro, alegria e paz. Atitudes para com Deus. Meu maior amor, minha maior alegria, minha maior paz vem de Deus. Firmadas em Deus. Depois ele vai dividir em 3 novamente. E vemos lá, longanimidade, benignidade e bondade. Então, são virtudes voltadas para com o próximo. A longanimidade aí representa a paciência. A bondade e a benignidade parece a mesma coisa, mas a bondade é uma questão de você ter disposição em ajudar, estar pronto para servir, e a benignidade já está relacionando a palavras e ações exercidas para com o seu próximo. Bem, paciência, bondade e benignidade. E atitudes, agora as 3 últimas, para consigo mesmo. Vocês vão entender. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. A fidelidade aqui é a confiabilidade de um homem cristão. A mansidão é a gentileza de um homem cristão. E o domínio próprio. Veja bem, a fidelidade está relacionado a um autodomínio de si mesmo. Enquanto a mansidão também tem relação a um autocontrole das suas ações. É um autodomínio, um autocontrole, e ele termina falando do domínio próprio. Então são 3 ações para comigo mesmo, que sou eu, você com você mesmo, dominando a si, tendo controle sobre as suas ações, assim sendo fiel, assim sendo manso, tendo domínio próprio. Bem, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a ter o fruto do Espírito em nossas vidas, para a glória e honra do Todo-Poderoso Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém.